Olá, vamos para mais uma aula de biologia do primeiro ano. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre os compostos orgânicos e inorgânicos. A gente falou lá da água e dos sais minerais, os compostos inorgânicos. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar dos compostos orgânicos. E a gente vai começar pelas proteínas. Gente, as proteínas são muito importantes para o nosso corpo. Tudo que a gente é, do jeito que a gente é por conta das proteínas que a gente tem. Um exemplo é a cor de pele. Quanto mais proteína melanina a pessoa tem, mais escura é a pele. Quanto menos, mais clara é a pele. Então, tudo na gente, a forma que a gente é, o jeito que a gente é por conta das proteínas que a gente tem. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Então, primeiro aqui, gente, esse quadro está mostrando para vocês algumas funções das proteínas. E elas têm várias funções diferentes, tá? Aqui a gente está dando alguns exemplos das principais funções. Por exemplo, função estrutural, o colágeno da pele. Quanto mais jovem o organismo, mais colágeno ele tem, tá? Outra função, imunológica. Os anticorpos que defendem o nosso corpo contra agentes estranhos são proteínas, tá? Hormonal. A insulina e o glucagon, por exemplo, são proteínas que têm função hormonal no nosso corpo. A insulina, a função dela é permitir que o açúcar consiga entrar dentro da célula, para a gente aproveitar a energia, tá? Função catalisadora. As enzimas, elas fazem com que as reações sejam aceleradas, elas aceleram as reações químicas dentro do corpo e são essenciais para a vida. Função contrátil, actina e miosina dos músculos. E função de transporte, a hemoglobina. A hemoglobina do nosso sangue transporta gases, tá? Então tem várias funções. E aqui vocês estão vendo uma proteína bem bonitinha, uma proteína carregadora, ela está carregando ali uma estrutura, né? Então caminhando muito elegantemente aí. E as proteínas é o composto, né, orgânico mais abundante no nosso corpo. Então a maior parte dos compostos orgânicos são proteínas. Aqui, gente, onde que a gente encontra as proteínas, então, se elas são tão importantes para a gente? Principalmente carne, peixe, ovos, leite e derivados de leite, tá? Então, a gente tem que se alimentar com fonte proteica, porque elas são muito importantes para o nosso corpo. O que mais, gente? A gente precisa entender como é que as proteínas são formadas. Elas são formadas por subunidades menores chamadas de aminoácidos. Um aminoácido se junta com outro aminoácido e vai formar uma estrutura maior chamada proteína. Então, nesse desenho, a gente está representando aqui, ó, cada bolinha desse aqui seria um aminoácido, que se liga a outro aminoácido para formar as proteínas aqui no final, ok? A gente tem dois tipos de proteínas, gente. As proteínas essenciais e as proteínas naturais. Qual que é a diferença entre elas? As proteínas essenciais são aquelas que a gente não consegue produzir, que a gente adquire só através da alimentação. Já as proteínas naturais são aquelas que a gente produz dentro do nosso corpo mesmo, que a gente não precisa se alimentar delas, ok? Aqui ainda está mostrando a estrutura de uma proteína, né? Ela tem um grupo amina e tem um grupo carboxila, mas isso é mais para a parte da química, a gente não vai entrar nesses detalhes. As proteínas também têm estruturas. A gente divide em 4 estruturas diferentes. Primeira estrutura, a estrutura primária. O que é a estrutura primária de uma proteína? É a constituição de aminoácidos dela. Aqui a gente, por exemplo, está vendo essa proteína, ela tem lisina, glicina, leucina, valina e assim por diante. E isso é muito importante, gente. A sequência de aminoácidos é fundamental para a função da proteína. Se eu alterar qualquer um desses aminoácidos, se eu mudar de posição, eu já mudo a proteína. Ela pode perder a função ou pode ganhar uma outra função diferente, ok? Então, é a estrutura primária, a constituição de aminoácidos de uma proteína. Depois a gente vai para a estrutura secundária. A estrutura secundária são as torções que ocorrem nesse arranjo de aminoácidos. Por exemplo, aqui está formando hélices, tá? É uma estrutura em 2D. Quando a gente vai para a estrutura terciária, a gente está vendo isso em 3D já. São torções maiores, né, interações maiores ali entre as moléculas. Algumas proteínas ainda têm a estrutura quaternária, não são todas. O que é uma estrutura quaternária? São 2 ou mais estruturas terciárias que se unem. Aqui, por exemplo, a gente está vendo a proteína hemoglobina, tá? Então, vocês estão vendo aqui 2 estruturas em amarelo e 2 estruturas em cor-de-rosa, em vermelho. Cada estrutura dessa é chamada de mioglobina. A mioglobina é a estrutura terciária. Quando eu junto 4 mioglobinas, eu estou formando a hemoglobina, que é a proteína do nosso sangue, que tem a função de carregar os gases dentro do nosso corpo,
ok? Então aqui, estrutura primária, constituição de aminoácidos. Secundária, as hélices que ela forma. Terciária é uma estrutura em 3D. E a quaternária, duas ou mais estruturas terciárias junto. E se eu mudar qualquer uma dessas estruturas, a proteína perde o formato dela. E se ela perde o formato, ela também perde a função, ok? Então, todas as estruturas aqui são bem importantes para o bom funcionamento dessa proteína. E isso que a gente vai falar agora. A proteína ela pode ser desnaturada. O que é isso? Ela pode perder o formato e perder a função dela. O que pode fazer com que a minha proteína perca a função? Pode ser a salinidade, pode ser o pH, pode ser a temperatura. Um exemplo disso, quando a gente está com febre, por que é perigoso, apesar de ser uma reação natural do nosso corpo? Quando a gente está com febre, a gente eleva demais a temperatura do corpo. E temperatura desnatura a proteína, ela perde o formato. E se ela perde o formato, ela perde também a função. Se a gente está com febre e várias das nossas células estão tendo as proteínas desnaturadas, a gente pode ter convulsão, a gente pode ter complicações, pode ficar com sequelas e algumas vezes, dependendo do organismo, pode levar até a morte, ok? Então, desnaturação, a perda da estrutura da proteína e, consequentemente, perda de função. Quando isso acontece, a proteína pode voltar ao normal? Algumas vezes sim. Agora, às vezes, pode ser irreversível, tá? Então, a desnaturação, perda de estrutura, perda de função da proteína. Enzimas, um tipo especial de proteína. Então, vocês têm que lembrar que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, ok? O que as enzimas fazem? Elas têm função de acelerar reações químicas. Então, a gente diz que elas são catalisadoras. Então, catalisador acelera uma reação. Essa curva aqui está mostrando para vocês, comparando para vocês, como seria uma reação química dentro do corpo com e sem essa enzima, tá? Então, aqui em azul, ó, sem a enzima. Olha a quantidade de energia de ativação para que essa reação química ocorra dentro do corpo. Com a enzima, que está aqui em vermelho, a energia de ativação para essa reação química é bem menor. Então, a gente diminui a quantidade de energia necessária para ativar a reação química, né, no caso aqui dentro da célula. E isso é muito importante para o corpo, porque tem reações químicas que precisam de bastante energia de ativação. E quando você coloca ali a enzima, diminui e ocorre muito mais rápido. Acelera a velocidade da reação química, tá? Aqui está mostrando, gente, que as enzimas elas são altamente específicas. Então, cada enzima ela funciona apenas para um substrato, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, o desenho ali representando esse encaixe. Então, a enzima só vai encaixar em um substrato. Então, ela é específica para um tipo de reação química, ela é específica para um tipo de substrato. Quais são os fatores que podem influenciar o funcionamento da enzima? Aqueles que podem desnaturar a proteína, salinidade, pH, temperatura e também a concentração de substrato. Aqui a gente está vendo um desenho representando isso. Aqui eu tenho as enzimas e o substrato. Então não adianta eu aumentar a quantidade de enzimas aqui, porque eu tenho pouco substrato. Agora, se eu aumento o substrato, eu estou aumentando a atividade da enzima, tá? Então, esses fatores podem alterar o funcionamento dela. A quantidade de substrato, o pH, a salinidade e a temperatura. Vamos fazer um exercício, então, para treinar essa parte de proteína, tá? Vou ler aqui com vocês. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada, ou seja, acabasse. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Então, a gente tirou esse pedacinho do texto, vamos ver o que está perguntando. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Então, vejam, eles só comeram arroz, feijão, verduras e legumes. Para não ter nenhum déficit nutricional, o que eles precisavam ter comido também? Tá? Então, leiam aí e respondam para mim.
E aí, gente, o que os produtores rurais tiveram que comer, né, deveriam ter comido além das verduras para suprir a carência nutricional? Vamos ver aqui então. Vitamina A e E, a gente nem falou de vitamina, né, gente? Então não pode ser isso. Frutose e sacarose, isso é carboidrato, a gente também não falou disso ainda. Aminoácidos naturais ou aminoácidos essenciais? A gente sabe que vai ser um desses aminoácidos, porque aminoácido é a estrutura fundamental da proteína, tá? Mas qual deles que eles deveriam ingerir para não ter a carência alimentícia? O natural ou o essencial? Vamos lembrar a diferença. O natural é produzido pelo próprio corpo, não vem através da alimentação. Então, ele tem que ter ingerido o aminoácido essencial, que é aquele que só vem atrás da alimentação, através da alimentação, ok? Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Vamos para o próximo, então. A astrobiologia, uma ciência moderna que trata de investigar a existência de moléculas orgânicas em outros planetas, asteroides e meteoros, aponta em pesquisas recentes a importação de aminoácidos por meteoritos que caíram na Terra. Tais moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois são os monômeros de aminoácidos de ácidos nucleicos, monômeros construtores de proteínas, moléculas básicas para a atividade da maioria das enzimas, ou coenzimas de importante relevância no processo de síntese proteica. Então, esse exercício aqui, ele está misturando a aula anterior que a gente viu lá da origem da vida também, né? Está falando de panspermia. Mas não é sobre isso que eu estou perguntando nesse exercício. Eu estou perguntando qual que é a importância dessas moléculas terem vindo dos meteoritos. Tá? Então, respondam para mim.
Então, gente, qual que é a importância desses aminoácidos que vieram do espaço? Qual a importância que eles têm para o nosso corpo, por exemplo, ou que eles teriam? Letra A, são monômeros de ácidos nucleicos? A gente também não falou de ácido nucleico ainda, tá? Então não é ele. Monômeros construtores de proteínas? Sim, monômero quer dizer é uma unidade que está ajudando na construção da proteína. Tá? Então lembrando que a proteína é um conjunto de aminoácidos. Então resposta, letra B, ok? Agora a gente vai partir para a segunda parte da aula, que é falar sobre vitaminas. E para isso eu vou pedir um favorzinho para vocês, para que copiem essa tabela no caderno para facilitar as anotações, ok? Então copiem ela, vou dar uns minutinhos aí para vocês e a gente já volta para completar.
Então, essa tabela que vocês copiaram, vocês vão preencher junto comigo conforme eu vou falando das vitaminas, tá? Então, vocês vão colocando as principais informações. Aqui, gente, as vitaminas, são várias as vitaminas que a gente precisa para o nosso corpo funcionar corretamente, tá? A gente chama elas de micronutrientes. A gente vai falar das principais delas, porque não dá tempo de falar de todas, tá? A gente vai dividir as vitaminas em dois tipos, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Qual que é a diferença? Hidrossolúvel é aquela que é solúvel em água, né? O nome já está dizendo. Essas que são hidrossolúveis, elas são mais tranquilas para a gente eliminar do corpo quando a gente come em excesso, tá? Então, é eliminado junto com a urina. Pode até sobrecarregar o rim, mas é eliminado com a urina. As lipossolúveis já é um pouquinho mais complicado, porque elas são vitaminas que ficam junto com os óleos do nosso corpo, com a gordura do nosso corpo. E a gente não consegue eliminar elas com tanta facilidade. Então, você comer em excesso pode ser prejudicial, porque fica ali no seu corpo e você tem dificuldade para eliminar. Se bem que é difícil a gente comer em excesso, né? A gente come até de menos. Primeiro aqui, gente, vitaminas do complexo B. Então, volte e meia vocês veem alguma coisa, vitamina B1, B2, B3, B12. Então, tem várias vitaminas desse complexo. Eu vou falar no geral, não vou entrar em detalhes em cada uma delas, tá? Então, primeiro, as proteínas do complexo B, elas são importantes para várias coisas do nosso corpo, porque elas são várias vitaminas, mas principalmente movimentos intestinais, né? Então, o nosso intestino, ele tem um movimento ali para poder fazer a absorção de nutrientes, coordenação motora, funcionamento do nosso DNA, que é essencial para a nossa vida, e a falta dessas vitaminas, né, podem gerar algumas doenças, como beriberi, pellagra e anencefalia. O beriberi é uma doença que a pessoa, né, que tem carência de vitamina B aí, ela fica fraca, ela fica sem vontade de fazer as coisas, porque o corpo dela não tem energia suficiente. A gente vai entrar em detalhes da anencefalia, tá? O que é isso? Durante a formação do feto, da formação do embrião, forma uma estrutura chamada de tubo neural. E esse tubo neural, ele tem que fechar durante o desenvolvimento do bebê. Se ele não fecha, não forma o cérebro. Então aqui, ó, o tubo neural fechou, formou o cérebro do bebê bem bonitinho. Quando não fecha, não forma um cérebro. E essa criança, obviamente, quando nascer, em seguida vai morrer, porque não tem como uma criança viver sem cérebro. Tá? Então gerou uma época uma polêmica se ia permitir aborto ou não nesse caso, porque não tem chance dessa criança sobreviver. De vez em quando a gente encontra alguma coisa assim na internet dizendo: ah, mas eu tive uma criança anencéfala. Não, gente, tá? As crianças que conseguem sobreviver têm microcefalia nesse caso, que é um cérebro menorzinho, né? Um pedacinho do cérebro. É compatível com a vida? Algumas vezes é. Agora, a anencefalia é não ter cérebro. Aí não é compatível com a vida, tá? O bebê vai morrer horas depois do parto. Outra vitamina, vitamina C. Vitamina C é uma das que a gente precisa ingerir em maior quantidade, porque a gente precisa dela para várias coisas. Ela ajuda na síntese de colágeno, né? Então, vários produtos cosméticos usam a vitamina C para evitar ruga, linha de expressão, ok? A absorção de ferro. Ferro a gente viu que era um mineral, né? Para absorver ferro, para evitar anemia, é bom comer bastante laranja, por exemplo. Frutas cítricas têm muita vitamina C, para então ajudar na absorção do ferro. Imunidade ajuda então no sistema imunológico, defesa do corpo. E a falta de vitamina C pode gerar uma doença chamada escorbuto, que é essa que vocês estão vendo aqui, que era uma doença muito comum em marinheiros na época, né, da descoberta das Américas. Eles perdiam os dentes, inclusive. Então, os piratas, vamos dizer assim, os marinheiros daquela época, não deviam ser muito bonitos. Depois foi descoberto que a vitamina C evitava a doença e eles levavam um tanto de laranja, de limão dentro dos navios, né, para poder, pelo menos um certo tempo, ter esse estoque de vitamina C. Vitamina A ajuda, então ela é uma vitamina importante para os pigmentos dos olhos, um pigmento específico chamado de bastonete. Aqui vocês estão vendo, ó, a gente tem dois tipos de células dentro da nossa retina ali, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são aqueles responsáveis por a gente enxergar a cor, tá? Então, esse tipo de vitamina ajuda ali nos bastonetes que enxergam as cores. Tecido epitelial, pele. Manutenção das membranas celulares, muito importante para a vida. E a falta dessa vitamina pode causar cegueira noturna. Então, algumas pessoas têm esse problema que não conseguem enxergar com pouca luminosidade. Pode ser falta de vitamina A.
Vitamina D. Essa aqui, gente, é uma das mais importantes, junto com a vitamina C, para vocês saberem, porque são as mais cobradas, tá? Principalmente vestibular e Enem. Vitamina D, ela é importante para a mineralização dos ossos, porque ela ajuda na absorção do cálcio. Como é que a gente consegue, então, a vitamina D? Aqui está dizendo que a gente pode encontrar em alguns alimentos, como carne e ovos, mas principalmente através do sol. Essa vitamina é essa que, quando a gente fica exposto ao sol, a gente consegue, então, fazer com que seja absorvida dentro do corpo a vitamina D, tá? A falta dela pode gerar problema nos ossos, pois ela ajuda na absorção de cálcio pelo corpo. Se você não tem, você vai ter problema nos ossos. Uma doença, que já foi bem conhecida há um tempo atrás, o raquitismo, acontece principalmente em crianças que têm pouca vitamina D, porque os ossos vão ficando fracos e vão ficando tortos, como vocês estão vendo aqui. Então, uma criança raquítica teve pouca vitamina D, os ossos vão ficando tortinhos, as pernas vão ficando tortas também, ok? Então, vitamina D, muito importante tomar sol. A falta de vitamina D é muito comum aqui no sul, porque as pessoas tomam um pouco sol, tá? E também a vitamina D está associada, segundo alguns estudos, à depressão. A falta de vitamina D pode ser um dos motivos, do aumento de depressão em várias pessoas. Países frios têm muitos casos de depressão. Vitamina E, estamos quase acabando, gente. Importante para a gametogênese masculina, para produzir os espermatozoides. E também é um antioxidante, ou seja, ajuda a evitar o envelhecimento, ok? A gente encontra aqui principalmente em óleos vegetais e oleaginosas, que a gente chama. Vitamina K ajuda na coagulação sanguínea, que é esse fechamento dos ferimentos quando a gente se machuca, tá? Então ela é essencial para isso. Então, quem tem pouca vitamina K pode ter muita hemorragia. Então é importante um exercício para a gente finalizar então essa parte. Um problema do estilo de vida das grandes cidades é que pessoas cada vez menos tomam banho de sol. Dentre os fatores que podem decorrer desse problema está o aumento da predisposição à osteoporose, que é uma descalcificação dos ossos, ou o raquitismo em crianças. Qual a vitamina cujo precursor é ativado por luz solar envolvida nesses processos? E qual a função dessa vitamina na prevenção de doenças mencionadas acima? Então respondam para mim.
Então, gente, qual vitamina que a gente comentou que é importante tomar sol para poder produzir, para poder absorver? A vitamina D. Então, a vitamina D precisa do sol para ser produzida dentro do nosso corpo, ok? E o que ela tem a ver com, então, essas doenças aí, a osteoporose e também o raquitismo? A vitamina D, ela auxilia na absorção do cálcio pelo corpo. Se a gente não tem vitamina D e está tendo uma alimentação rica em leite, por exemplo, que tem bastante cálcio, não adianta, porque o nosso corpo não consegue utilizar esse cálcio do leite. Tá? Então, a gente precisa tomar sol. Uma coisa tão gostosa, né, gente? Não precisa ficar torrando no sol. Você tomar um pouquinho de sol pela manhã já te ajuda, ok? Então, tomem mais sol. E também cuidado com o protetor solar, né? Se o sol for muito forte, precisa de protetor solar. Gente, na aula de hoje, então, a gente estudou 2 compostos orgânicos, as vitaminas e as proteínas. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando dos outros compostos, ok? Eu espero vocês na próxima. Não me deixem na mão, por favor. E façam os exercícios, gente. Tudo bem? Tchau, até a próxima.